estudante! Olá, Heron! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E primeiramente eu quero deixar aqui o meu abraço bem apertado para cada um de vocês e dizer da minha felicidade, da minha alegria de estar aqui de novo. Eu sei que você está morrendo de saudades da escola, dos professores e muito mais dos colegas. Mas vamos lá começar o nosso ano escolar com muita força, muito estudo e muita fé de que tudo isso logo, logo vai acabar. Vamos lá, então? Pois é, você já recebeu aí o seu PET, não é isso? E nós vamos trabalhar de acordo com o PET. Então, a nossa aula de hoje é sobre resenha crítica. Mas antes disso, eu vou passar aqui para você o que vamos estudar neste bimestre, de acordo com o PET, ok? As aulas são para dar suporte para que você consiga resolver todas as atividades que está no seu PET. Então, na primeira aula, que é hoje, nós vamos trabalhar a resenha crítica. Próxima aula, textos publicitários 1, depois textos publicitários 2. Texto dramático, vamos ver o que é um texto dramático, quais são as suas características, qual é a sua estrutura. E vamos ver tomadas de notas. Tudo isso você vai ver que está aí no seu PET. Perfeito? Vamos começar nossa aula de hoje, então? Fé, estudo e muita atenção. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre a resenha crítica, que está aí no PET 1, na semana 1, começa na página 2 até a página 5. Ao término dessa aula, você, aluno que prestou atenção até o finalzinho da aula, eu garanto que você vai saber identificar uma resenha, aprender o passo a passo de como desenvolver uma resenha e compreender a diferença entre a resenha e o resumo. Isto é muito importante. Por quê? Isso é muito importante porque muitos fazem tem uma dúvida, né? Resenha, então vocês vão ver a diferença de resenha e de resumo. Mas não é a mesma coisa, professora? Não. Existem diferenças e eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá, então. Mas, afinal de contas, o que é uma resenha crítica? Quando eu falo em crítica, eu posso fazer uma crítica positiva, negativa ou uma crítica construtiva. Não é isso? Então, a resenha é um gênero textual. Olha só, nós vamos aqui voltar em gênero textual. O que é um gênero textual e o que é um tipo textual. Então, a resenha é um gênero textual. Ele foi criado. Gênero textual, nós temos inúmeros gêneros textuais. Eles são criados a todo momento. Mas o autor, ele apresenta a sua opinião ao fazer uma resenha crítica. Mas opinião de quê, professora? Tá aí. Para resenhar, eu preciso de um livro, um filme, uma série, uma peça teatral, né? Presta atenção. Para fazer uma resenha, é preciso ter uma obra original. É fazer uma breve análise. Olha só, uma breve análise. Então, por isso eu vou mostrar a diferença da resenha crítica e do resumo. Deu para entender? Para fazer uma resenha crítica, o resenhista precisa de uma obra. Ele pode ser oral ou escrita, ok? Espera aí, isto. Classificação. Aqui nós temos a tipologia textual. Quais são os tipos de textos que nós temos? Nós temos a narração, pode ser um texto narrativo,
Pode ser um texto descritivo, um texto dissertativo, prescritivo ou injuntivo. Isto aqui, essa classificação diz respeito à tipologia textual. Cada gênero textual, ele tem a estrutura de um desses tipos textuais. E a resenha crítica, ela entra dentro da dissertação, porque a resenha crítica é um texto dissertativo, argumentativo. Olha só, vamos lembrar lá? O que é um texto argumentativo? Se eu falei argumentação aqui, eu vou dar, o resenhista vai dar a sua opinião. Mas quando ele dá a sua opinião, ele precisa argumentar. Toda argumentação, ela precisa de ser embasada. Qualquer crítica ou qualquer argumento, não basta falar assim, esta obra é péssima. Mas por quê? Ou esta obra é maravilhosa. Nós estou assistindo uma série que é perfeita. Mas por quê? Quais são os argumentos que vai fazer que o leitor leia? Entendeu? Então, por isso, a resenha crítica está dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, eu já falei um pouquinho, o texto, a resenha crítica é um texto que representa uma análise. O resenhista faz uma análise de um livro, de um filme, de uma série, de um texto ou etc., de qualquer obra que ele viu, que ele leu, né? Mas, olha aqui, transmitindo a opinião do autor. E aqui está a chave da resenha crítica. O resenhista, ele pode dar a sua opinião, ele vai embasar a sua opinião, ele pode trazer elementos, informações externas. Nela, o resenhista sintetiza. Quando eu falo sintetiza as ideias, aqui eu tenho um resumo, né? E expõe suas apreciações. No resumo, não existem apreciações do autor, tá? Eu já falei, ela pode ser oral ou ela pode ser escrita. Tranquila até agora? Tá dando para acompanhar aí? Vamos lá. Então, eu tenho dois tipos de resenha. Ela pode ser resenha descritiva ou ela pode ser o que nós estamos estudando, crítica. Qual é a diferença das duas? Quando eu falo descritiva, eu vou simplesmente analisar o que o autor quis dizer. Não tem avaliação ou juízo de valor do resenhista. E o que é um juízo de valor? Se o resenhista coloca que a protagonista é alta e magra, é o que está no texto. Agora, se ele fala que a protagonista, ela é linda, ela é inteligente, já é um juízo de valor. Então, na descritiva, não tem apreciação, não tem opinião do resenhista. E a crítica, além de ter a análise, ela tem opinião e discussão sobre o objeto analisado. Ele coloca a sua apreciação. Essa é a diferença. Aqui eu tenho as características. Ela pode ser, tem a imparcialidade, que é deixar a emoção de lado. Quando eu falo que tem opinião, eu não estou falando que ela tem que ser subjetiva. O resenhista, olha só que isso é um ponto importantíssimo. O resenhista, ele coloca a sua opinião, mas de modo algum ele pode usar a primeira pessoa, ele não deve usar a primeira pessoa. Ele tem que ser imparcial, ele não pode colocar emoção na resenha. E a cientificidade é apresentar um sistema de ideias ordenadas, de maneira lógica, afirmações que podem ser comprovadas. Então, a opinião do resenhista, ela precisa ser embasada, ela precisa de ser, é uma observação que ela precisa de ser comprovada, ok?
E tem a objetividade. Objetividade porque é um texto objetivo, sucinto, que você, ao escrever, ou o resenhista, né, ele não pode ficar, como a gente diz, enchendo linguiça, ok? Então, ele é bastante objetivo, linguagem clara, objetiva e sucinta. Agora, olha que legal, vou mostrar para vocês um roteiro de como fazer uma resenha. Primeira coisa é a identificação da obra resenhada. Então, aqui entra o nome do autor, o título da obra, o ano que escreveu aquela obra. Depois tem a apresentação da obra. Qual é o assunto da obra? Qual é o objetivo do autor ao escrever aquela obra? E as principais ideias explanadas. Por que precisa dessa apresentação? Porque pode ser que o leitor nunca tenha visto, nunca tenha lido, nunca tenha nem ouvido falar sobre aquela obra. Então, nesta apresentação, ele vai situar, ele vai conhecer um pouquinho da obra. E aí eu faço, o desenhista, no caso, faz uma descrição da estrutura da obra, que é quantas partes tem aquela obra, quantos capítulos, qual que é o tipo de narrador, quantas páginas tem. É uma geral sobre a estrutura da obra. Quarto, olha que legal, ele apresenta a opinião, mas com embasamentos. Então, é hora de dar a opinião. E como, professor, ele dá essa opinião? Mas ele vai embasar como? Vão lembrar lá de argumentos, como que ele pode estar usando? Ele pode embasar a partir de citações, dados estatísticos ou mesmo exemplos. Então, isso é conhecimento prévio dele, né, do resenhista. Então, ele vai colocar aí informações externas. Aí ele coloca, ele dá a sua opinião e ele embasa com citações, com dados estatísticos ou com exemplos. E, por último, a identificação do autor da obra resenhada. O resenhista pode citar outras obras do autor, fazendo um paralelo ou mesmo com a sua história. E vou contar aqui uma curiosidade. Por exemplo, ao resenhar o livro Dom Casmurro, o que quer dizer Casmurro? Introspectivo, dentro, fechado. Quando o Machado de Assis foi escrever o livro Dom Casmurro, ele estava assim, ele estava depressivo, ele era o próprio Casmurro. Então, por isso, ele escreveu o livro. Então, é uma informação externa, mas que pode ajudar na hora de fazer essa análise, dar a opinião sobre esta obra. Entendeu como é importante? Então, vamos lá. Então, eu falei que a estrutura da resenha crítica, ela segue o modelo dos textos dissertativos, argumentativos. Se é um texto dissertativo argumentativo, ele precisa de ter introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Essa é a estrutura de um texto dissertativo. Então, o que vai ter nesta introdução? A introdução serve para quê? Situar o leitor. Então, vai ter a obra, o título, o subtítulo, se houver, o ano de publicação, vai falar sobre o autor, o nome, nacionalidade, a data de nascimento, se já morreu, quando morreu, e algumas características que destaque, que é importante falar do autor. E o tema central, né, levantado pelo autor da obra, que será apresentado nessa resenha. Então, isso é a introdução. No desenvolvimento, geralmente a introdução tem um parágrafo. O desenvolvimento é uma parte maior, pode ter até 2 parágrafos. E nesse desenvolvimento é que ele vai colocar o quê? As apreciações. Então, o resenhista, ele vai falar o que ele acha dessa obra, desse objeto analisado. E também ele vai influenciar os leitores, né? Ele deve utilizar esse desenvolvimento para
argumentar, para colocar as citações, os dados estatísticos e dar exemplo. Então, é uma parte maior. E lá também, no desenvolvimento, ele indica os pontos positivos, negativos, né? E o porquê da sua constatação. Por que ele acha que é positivo ou negativo, por que ele gosta ou não gosta daquela obra. E a conclusão é a hora de fechar, né? É a hora de sintetizar. Então, ali, ele pode ter alguns questionamentos, fazer. A obra e o tema são relevantes no contexto atual? A linguagem e abordagem utilizada facilitam o entendimento? Quais os pontos positivos e negativos da obra? Quais as principais contribuições dessa obra para o público? Opa, passei aqui. Comparando a obra com as outras do mesmo autor, quais as principais conclusões? Então, aí, ele vai fechar e vai falar, deixar para o leitor se ele deve ou não deve conhecer aquela obra e o porquê. Eu já falei, né, mas fiz aqui um resuminho, escrito o que é uma resenha e o que é um resumo. Então, o resumo é o que tira do texto as ideias centrais, não é falar assim, eu vou fazer o resumo de um texto, professora, e vai grifando e acaba grifando todo o texto. Não, resumo é você pegar as ideias relevantes, são aquelas ideias que se você tirar, o sentido do texto fica faltando, o texto perde o sentido. E não acrescenta nenhuma opinião. E a resenha mescla o resumo, mas possui uma análise. Aqui eu vou falar rapidinho, é um exemplo de uma resenha, ok? Mas vai ficar aqui, volte nela depois. Em Assim Ai o Escravo, olha aqui o nome da obra, de Assis de Brandão, é o autor da obra. Conhecemos a história de Dora, olha a protagonista, a filha de um senhor de engenho que se apaixona por Samuel, escravo da fazenda. Então aqui falou um pouquinho do que vai falar essa resenha e do que se trata essa obra. Trata-se de um romance epistolar. O livro é narrado por cartas escritas pela protagonista. Pelas datas entre 1975 e 1875 e 1879, nota-se que o processo de abolição da escravatura já estava em curso no Brasil. À época já existia a lei do ventre livre, que postulava que os filhos das negras não nasceriam escravos. Olha só, aqui o resenhista colocou dados externos. Ele colocou que nesta época que foi esta obra, Assim Ai o Escravo, já existia no Brasil a lei do ventre livre, em que os filhos das escravas, mesmo tendo pais escravos, eles nasciam e não eram mais considerados escravos. Então, isso aqui é um dado externo. Aqui, talvez isso explique a afeição de Dora aos trabalhadores da senzala. Em tempos mais remotos, provavelmente uma sinhazinha não se misturaria a uma classe considerada inferior. Com o progresso da sociedade, porém, os mais jovens perceberam que qualquer pessoa, no fim das contas, é apenas humano. Isso aqui é a opinião do resenhista, que diante disso tudo que que foi exposto nessa obra, que foi constatado que o quê? Que todo ser humano é igual. Não é isso? Então, que qualquer pessoa, no fim das contas, é um ser humano. Essa resenha é ótima, eu passei aqui só para vocês verem os pontos que nós falamos anteriormente e que está aqui presente nesta resenha. Aqui eu coloquei uns pontos importantes. Para fazer uma resenha tem que conhecer muito bem a obra, fazer anotações sobre a obra, pesquisar sobre o autor, conhecer o autor, para depois criar sua opinião sobre a obra. E assim produzir uma
resenha. É importantíssimo que o resenhista conheça muito bem a obra. Aqui eu coloquei só um conceito, né, do Fiore Savioli, tá? Resenhar é o mesmo que fazer o levantamento do que é mais importante de determinada obra. Descrever os aspectos relevantes que a envolvem, sempre de acordo com a avaliação do resenhador. Aqui eu deixei onde eu tirei, né, as referências bibliográficas. E é essa a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Faça as atividades do seu PET e, com certeza, se você prestou atenção nessa aula, você vai tirar de letra e acertar tudo. Bons estudos, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.